Sou um mentor treinado que ajudou inúmeros viciados a tirarem o pé da cova. Durante meus anos de serviço, vi pessoas que haviam perdido suas famílias ou que estavam a 2 passos de tirar a própria vida, desistirem de tomar decisões ruins. E depois de um ano de terapia e sobriedade, se tornaram as pessoas mais confiantes, felizes e positivas que já conheci. Elas dariam a você a roupa do próprio corpo para te ajudar e constantemente se ofereciam para salvar outras pessoas da beira da morte. Algumas dessas pessoas se tornaram membros ativos de diversas comunidades diferentes, dedicados à igreja ou encarregados de grandes somas de dinheiro. Nenhuma dessas pessoas que conheci jamais traiu a confiança que depositaram nelas após sua recuperação, ao contrário do que muitos preconceituosos inventam. O programa de Alcoólicos Anônimos e narcóticos deram sentido às suas vidas e, com o tempo, por vezes, deram a eles uma paz interior quase que total. Minha vida era resumidamente ajudar pessoas que tinham problemas de verdade, e isso se tornou motivo de orgulho para mim e toda a minha família por muito tempo. O problema é que durante a recessão causada pela pandemia, perdi meu emprego. Minha esposa acabou caindo em enfermidade e durante semanas passamos apertados por conta das despesas médicas e os medicamentos, que apesar de caros, não foram suficientes para fazer com que minha mulher continuasse entre nós. Minha filha Emma ficou tão abalada com essa situação que redobrou suas sessões de terapia e, além do luto, tive que adotar o papel de pai e mãe dentro de casa. Fiquei desesperado por um longo tempo e me candidatei a centenas de vagas em empresas aleatórias. Depois de bater com a cara na porta várias vezes, recebi uma ligação onde um homem de meia idade chamado Tom me chamou para fazer parte de uma empresa que buscava mentores qualificados como eu. Segundos se passaram enquanto ele explicava os afazeres do cargo que estava oferecendo. E enfim, o homem me perguntou se eu estaria interessado em fazer uma entrevista pessoalmente. Embora eu estivesse bastante desesperado por um emprego, também sabia que precisava fazer a pergunta mais temida por todo recrutador. Então, questionei quanto seria o salário inicial. E Tom, do outro lado da linha, fez questão de aumentar o tom de voz ao dizer R$20.000 por mês. Na mesma hora me animei. Afinal, a maioria dos mentores da região onde eu morava recebia muito menos do que isso, apesar do fato do trabalho exigir um diploma universitário e anos de experiência. Então, marcamos um encontro. Fui para a entrevista e, como imaginava, fui contratado na mesma hora, com o combinado de que deveria começar imediatamente. Tom era um homem enorme, de pelo menos 1,80 de altura, com a cabeça raspada e tatuagens por todo o corpo. Seus músculos pareciam ter sido esculpidos, mas apesar de todas essas características, ele também era muito legal e sorridente. Ele me apresentou o prédio de toda a rede de apoio. Quando nos aproximamos no final do tour, Tom me levou a uma sala onde havia uma placa na porta que dizia: "Reunião em andamento. Entre." Empurrando a porta lentamente, entramos no cômodo e a primeira cena que vi foi de uma sala ocupada por vários homens sentados em cadeiras que estavam voltadas para uma espécie de palco, onde um homem mais velho estava gritando: "Graças a esse programa, estou limpo há 6 meses. Nunca pensei que fosse possível, mas com a graça de Deus e a ajuda de todos vocês consegui o impossível. Eu parei de matar mulheres. Quase não sinto mais desejo e, quando acontece, ligo para o meu mentor. Ele sempre está à disposição e aparece onde eu estiver, tirando a arma ou a faca de minhas mãos e me convencendo de desistir da má ideia antes que eu possa continuar. Isso ajuda muito, porque eu sei que tem alguém que se preocupa comigo. Toda raiva, fúria, sentimentos de ser desprezível ou coisas do tipo é dissipada quando ele chega. Enfim, ter alguém que nos entende é realmente um milagre.
Quando pequeno, se eu me atrevesse a compartilhar sobre meus sentimentos, meu pai me batia tanto que chegava a me colocar no hospital. Algumas vezes até quebrou meu nariz. Então, aprendi a nunca falar sobre meus sentimentos, nunca chorar ou reclamar. E foi assim que me tornei uma bomba relógio. Acenos de concordância e solidariedade tomaram conta de toda a sala. Tom me levou até uma cadeira no fundo da sala e me fez sentar. Pensei no que o homem havia acabado de dizer e parecia ridículo. Será que ele era apenas um descontrolado tentando chamar a atenção? Ou estava realmente falando sobre matar pessoas para um grupo de colegas viciados? Eu não tinha ideia do que pensar. Já tinha ouvido confissões de pessoas que atropelaram pedestres com seus carros e saíram da cena sem oferecer socorro, por estarem bêbados e com medo de ir para a prisão. Mas isso soava totalmente diferente. O homem terminou a história e o líder do grupo se levantou dizendo: Ok, obrigado por compartilhar a sua história com a gente, Chris. A identificação bordada em sua camisa informava que seu nome era Jeff. Ele enfiou a mão em uma caixa ao seu lado, tirando algumas moedas que reconheci instantaneamente como as famigeradas fichas de sobriedade. E como sempre, no final de cada reunião, gostamos de distribuir fichas que reconhecem o grau de sobriedade das pessoas, disse Jeff sorrindo de satisfação. Seu rosto amigável e despretensioso cativava qualquer um. Ele então começou: Para Adrian, temos uma ficha de 10 anos de sobriedade. Ele anunciou, e todos na sala se levantaram aplaudindo. Um homem idoso se levantou no centro da sala, sorrindo timidamente enquanto caminhava até o líder. Apertou sua mão e pegou a ficha. Para Chris, temos uma ficha de 6 meses. O homem voltou a se levantar e foi até a frente da sala, pegou a ficha e voltou a se sentar. E por último, mas não menos importante, para Brian, temos uma ficha de 24 horas. Um homem de cavanhaque se levantou e pegou sua ficha. As primeiras 24 horas são sempre as mais difíceis, como todos sabemos, mas devemos caminhar um dia de cada vez, disse Jeff, e a sala murmurou em concordância. A reunião terminou com a oração da serenidade, onde todos os presentes diziam em coro: Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Assim que terminaram, todos começaram a se retirar. Então me virei para Tom. Expliquei que estava confuso com o que tinha presenciado e Tom riu. Em seguida começou dizendo que este era o grupo mais novo dali. Resumidamente, era um programa para os viciados em assassinato, mais especificamente os em série ou qualquer coisa assim. Segundo Tom, ele e seus assistentes descobriram que, como acontece com as drogas e o álcool, a prisão realmente não ajuda a reabilitar esses pobres coitados que cometem erros. Eles não recebem nenhuma ajuda profissional ou psicológica de que precisam quando estão encarcerados. Então, começaram a tentar dar um jeito de solucionar esses crimes devastadores pela raiz do problema, antes mesmo que acontecessem. Indignado, perguntei se todos aqueles caras ali presentes realmente matavam pessoas, e Tom apenas concordou. Bem, eles costumavam, disse ele. Alguns estão em recuperação há décadas, outros são novatos. Foi para isso que o contratamos, para aconselhar esses homens, ajudar a salvar vidas e mantê-los no caminho certo. Não será um trabalho fácil, com certeza, mas é por isso que você está ganhando mais do que os outros mentores da região. Tenho certeza que você está pronto para esse desafio e que é profissionalmente treinado a de forma alguma compartilhar informações sobre seus pacientes. Posso contar com sua ajuda, certo? Engolindo seco, fiquei em silêncio. Eu realmente não sabia se estava pronto para um desafio desse calibre, mas tinha na consciência que não tinha outra fonte de renda para me sustentar e precisava do dinheiro
para pagar as despesas de casa. Caso contrário, minha filha e eu poderíamos acabar nas ruas. Suspirando, balancei a cabeça e afirmei estar apto para o serviço. Passei o restante do dia em meu novo escritório realocando minhas coisas, e enquanto organizava vários documentos, pensava comigo mesmo o quão fora do comum aquele programa parecia ser. Isso é, trabalhar com pessoas viciadas em álcool ou drogas era algo tecnicamente normal para mim, mas aqui tudo mudava. O que eu poderia dizer para acalmar a mente de alguém viciado em matar ou até mesmo torturar suas vítimas? Na minha opinião, uma pessoa como essa deveria não ter sequer o privilégio de respirar. Daí em diante, minha mente virou uma bagunça, mas fui interrompido quando meu telefone começou a tocar. Olhei para baixo e vi o nome de Emma na tela. Então, a atendi. "Oi filha, tudo bem? Tô no trabalho agora", eu disse antes que ela sussurrasse a informação que mais me deixou horrorizado. "Pai, você conhece um cara chamado Brian que tem um cavanhaque estranho?" ela perguntou. Um calafrio percorreu minhas costas. Sim, mas qual o motivo dessa pergunta?" eu falei, enquanto podia sentir meu coração acelerando ao lembrar do rosto do homem que tinha recebido a ficha de apenas 24 horas sem matar alguém. Então, pai, ele tá aqui perguntando de você", minha filha disse com um tom melancólico. "Fique longe dele", eu disse rapidamente. "Chame a polícia o quanto antes. Vá para o meu quarto, tranque a porta e fique lá até que alguém chegue, entendido?" Mas a ligação caiu, e depois disso, não consegui fazer mais contato. Corri em direção ao estacionamento do lado de fora do prédio, e depois de pegar o carro, dirigi em alta velocidade até minha casa, que ficava a apenas 5 minutos dali, rezando para chegar a tempo e salvar minha filha daquele louco antes que ele a machucasse. Chegando em casa, vi um rastro de sangue que ia da sala até o porão. A polícia não havia chegado e visões do cadáver em pedaços da minha filha enfiada em um barril passou pela minha mente. Segui o rastro de sangue até o porão, onde a luz estava acesa, e o que vi lá me surpreendeu infinitamente. Amy estava de pé sobre o cadáver de Brian, cortando a cabeça dele com uma serra, enquanto assoviava a mesma canção que eu sempre cantava para ela dormir. Um sorriso angelical tomava conta de seu rosto sereno e indiferente. Havia um ralo no chão do porão, e ela deixou o sangue escorrer por ele enquanto cortava o corpo em pedaços. Gritando de horror, perguntei o que Emma estava fazendo, e ela se virou com um olhar de felicidade e disse calmamente: "Ué, pai, não seja ingênuo. Isso é apenas uma das coisas que gosto de fazer. Ele não é meu primeiro, e se você tivesse sido um bom pai assim como é um bom mentor, teria percebido. Quando vi você entrando no prédio em que faço minhas terapias, me senti no dever de fazer você não estragar mais uma vez com minha vida. Esse idiota se achava tão esperto, mas na verdade foi a morte mais fácil que já tive." Ela riu orgulhosa pela cena que via. Nesse momento, corri o mais rápido que pude, me escondi e denunciei minha filha aos oficiais. Mas assim como ela havia dito, realmente aquele não era seu primeiro corpo, então ninguém foi capaz de encontrar nenhuma prova de que Emma realmente tinha tirado a vida de um homem mais velho e mais pesado que ela. Hoje, vivo sempre em um novo lugar, sem um serviço fixo e com zero esperança no amanhã, rezando para que Emma jamais me encontre ainda com vida. Até a próxima. Obrigado.